livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, autor espiritual Emmanuel, capítulo 77, Pai Nosso. A epígrafe está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9, quando Jesus inicia Pai Nosso. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o Supremo Doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a terra pertencem-nos, de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai Nosso, disse Jesus, para começar. Pai do Universo, nosso mundo. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Comecemos os nossos comentários pensando nas orações que foram ensinadas no Velho Testamento. E sabemos que as mais conhecidas estão em forma de salmos, que eram assim como cânticos. Os salmos tinham uma cadência e conhecemos muitos salmos, declamados por vários profetas. Eles até parecem uma música, porque tem uma cadência, não é? Às vezes uma rima, mas conhecemos sobretudo, o belíssimo Salmo de Davi, o Salmo 23, que começa, né? O Senhor é meu pastor, louvando a Deus. E também louvação quando diz, deixar-nos paz em refúgios de esperança. Esse louvor com que depois Kardec coloca os tipos de oração. Depois nós vemos esse Salmo de Davi quase que um agradecimento. Conduz-nos pelas veredas da justiça.
E como um pedido, acho que podemos pensar como pedido, confiamos por amor do teu nome. Já no Novo Testamento, nós podemos dizer que há uma única oração. Outras orações vieram depois, principalmente na Idade Média, mas que não estão no Evangelho, é ensinado e colocado pelos apóstolos. Então, essa única oração que é considerada no Novo Testamento é o Pai Nosso. Então, um dia, os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou a seus discípulos. Nós não sabemos quais foram as orações que João Batista dizia e ensinava, porque não foram anotadas do João Batista. Então, antes de Jesus receber o pedido, os discípulos o contemplavam enquanto ele orava. E Lucas diz, em certo lugar. E nós sabemos que muitas vezes se refere no alto do monte. E orava a sós. E um dia, quando orava a sós no alto do monte, e quando terminou, os discípulos fizeram a ele o pedido: ensina-nos a orar. Mateus escreve que Jesus coloca as atitudes que deveriam assumir antes do contato com Deus. Essas atitudes vêm antes da descrição da oração. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra em teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está no secreto. E teu pai, que vê no secreto, te retribuirá. Quando orais, não useis de repetições inúteis como os gentios, que pensam que pelas muitas palavras serão ouvidas. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que lhe peçais. Um pequeno comentário desse versículo. Embora Jesus tenha dito, vosso Pai sabe o que antes de vós, o que necessitais, ele não disse, por isso não precisa pedir ou orar. E nós agora já sabemos por quê. E depois desta recomendação é que diz, portanto, orai vós deste modo. Então nós temos, por Mateus e Lucas também coloca como veio a oração. Podemos dizer que nesse introito ele disse, deveis evitar intromissão de outras criaturas. Nada de assumir posições especiais, nem de fazê-lo em público, para ser admirado e louvado pelos homens. Isso ele falou várias vezes, não é? Nem orai em horas prefixadas, o que era prescrito aos israelitas. E quem sabe até hoje em outros povos também, orar em horas prefixadas. Então Jesus recitou o Pai Nosso em aramaico, porque o hebraico a língua dos judeus, deixou de ser falado pelo povo, porque era uma língua difícil, uma linguagem culta, litúrgica. Pensei assim que podíamos comparar até com o latim, que foi tanto usado pela Igreja Católica que os fiéis não conheciam o sentido. E Jesus recomenda entrar no quarto, fechar a porta,
O Torres Pastorino escreve a tradução da palavra entrar no quarto. Esse quarto no aramaico significava quarto de guardados, onde não entravam as pessoas estranhas, e o símbolo do trancar-se a porta, para que ninguém presencie o contato íntimo com o Pai. Jesus era observado pelos discípulos quando ele se retirava sozinho ao monte para orar. Assim, eles não sabiam como fazer as suas preces, que palavras empregar. E Jesus transmite essa intimidade com Deus aos discípulos quando começa a orar Abba, que vai significar, então, no aramaico, Pai. Não como rei, mas como Pai. A afetividade na oração, distante da repetição de fórmulas empregadas pelos judeus e repetidas nas sinagogas, e que muitos de nós ainda fazemos. É repetição, repetição. E quando diz Pai Nosso, usando o pronome possessivo, ele irmana a humanidade. Somos todos irmãos, sob o mesmo Criador, o Pai. Mais tarde, na oração do horto, antes do flagelo da cruz, Jesus, em sintonia com Deus, novamente o chama Pai. Afasta de mim esse cálice. O Pai Nosso, como prece, volta-se à tradição judaica. Como? Jesus volta a dizeres dos profetas. No Eclesiástico, volta aos provérbios. E ficamos pensando, ele, espírito fulgurante, sábio, nasce junto ao judaísmo, mas integra-se à religião mosaica. Vai à sinagoga ler o Velho Testamento, vai ao templo em tempo especial, em ocasiões importantes, como aconteceu na Páscoa em Jerusalém. Falamos que há citações do Antigo Testamento, do Velho Testamento na oração de Jesus. E um exemplo só que Pastorino nos diz, e Pastorino busca nos provérbios a expressão que depois Jesus fala. Vamos ver. Em Provérbios está assim: não me deis pobreza nem riqueza, dá-me o pão necessário. E Jesus diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O cotidiano. E que mais tarde também foi interpretado por autores de todos os séculos como o pão espiritual. Continuando, hoje entendemos que no pedido que Jesus ensina aos discípulos a orar, nós podemos entender que são duas solicitações: o pão material, o quanto baste para alimentação, e o alimento para o espírito, o pão mais substancial e urgente para nós. Já nos referimos ao pronome possessivo, né? Usado por Jesus no início da oração. Pai Nosso. Emmanuel salienta este detalhe, nosso, dizendo que o Mestre exalta a comunidade
por reiterar o pensamento que todos somos irmãos e que, depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Em uma oração com frases tão sucintas, Jesus concentra a afirmação que até hoje não somos capazes de compreender, para agir de acordo com essa afirmação. Deus é nosso Criador, é Pai. Somos homens dele, criados para viver em comunidade. Mas não exageramos ao dizer que não agimos conforme ele nos diz na oração. Exemplo que a gente pode dizer em nosso Brasil, como em tantos ou até em quase todos os países, homens e mulheres são tratados com civilidade, sem preconceitos ou com preconceitos, levando em conta o critério da cor da pele. E povos que viveram semelhantes origens étnicas, origens culturais, tratam-se como inimigos. Lembramos dos judeus e os palestinos até hoje? O ponto de vista religioso, político, de interesse comum, pensamos, esse ponto de vista diverge e guerreiam seus homens para impor ao irmão o mesmo conceito. E assim, as divergências de um povo repercutem em outros núcleos humanos. Há 2000 anos Jesus disse: somos todos irmãos. E os cristãos que dizem seguir o pensamento de Jesus não se reconhecem irmãos. No livro Fonte Viva, que estou utilizando, encontrei uma anotação antiga. Acho que é resultado de um outro momento de estudo. A anotação é a seguinte: a vida na Terra só será bela e grandiosa quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. Transformaremos a Terra em um mundo de regeneração adiantada? Seguindo esse pensamento? Emmanuel ainda escreve, pensa assim: somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita. E por sermos imperfeitos, a sociedade não pode ser perfeita. Há falhas de um representa a falha de todos. A oração ensinada por Jesus só encontra expressão nos lábios, na pronúncia maquinal das palavras. E não somos atentos à lição e não incorporamos a grandeza da prece dominical. Dominical, não porque tenha sido falado no domingo, mas é referente à palavra latina Dominus, Senhor, então a prece do Senhor. E terminando, Emmanuel escreve: nossa prece invariavelmente está cheia de desejos, mas quase sempre vazia de sensatez e de amor.